que somos substância do infinito, isso nós já sabemos. Mas então, a minha substância pode ser várias coisas depois que eu morrer? O que diria o filósofo Spinoza diante dessa pergunta? Para Spinoza, a morte não é o fim, mas uma redistribuição. Como você e o universo é feito da mesma massa, a mesma substância, você nunca deixa de existir, apenas deixa de ter esta forma atual. Imagine que você é um castelo de areia na beira do mar. Agora, os grãos de areia estão organizados no formato de você, suas memórias, seu corpo. A morte seria a onda que desmancha o castelo. Aquela mesma areia continua lá, ela não some. Amanhã ela pode fazer parte de um caranguejo, de uma duna, de um vidro ou de outro castelo. A sua substância pode se manifestar em várias coisas. Quando falamos de corpo, os átomos que hoje formam o seu corpo, o seu cérebro, o seu músculo, vão continuar no ciclo da natureza. Spinoza era um naturalista radical. Você pode virar nutrientes para plantas, pode virar parte do ar, oxigênio, carbono, que outros animais vão respirar, pode virar minerais que daqui milhões de anos vão estar em uma moeda. Já quando falamos de mente, aqui é a parte mais abstrata. Spinoza diz que a mente humana não pode ser totalmente destruída com o corpo. Mas calma, que o que sobrevive não é o seu CPF. O que sobrevive é a ideia de você que existe em Deus. Toda vez que alguém usar uma regra de filosofia que você estudou, ou a estrutura de linguística que você compreendeu, aquela verdade que passou pela sua mente continua viva. Você se torna parte do intelecto eterno da natureza. Para Spinoza, não existe o nada. O vazio, ele é impossível. Então, você não vai para um lugar, você já está em um lugar. Em Deus, na natureza. Você não volta porque você nunca saiu. Você se transforma. A substância é eterna, mas as máscaras, os modos, trocam o tempo todo. Mas quando eu tiver outra forma, eu vou ser consciente dessa forma? Eu vou ser consciente de estar assumindo aquela forma? Ou eu vou ser consciente do todo? Essa é a fronteira final da lógica de Spinoza. Para respondê-la, precisamos separar a consciência do eu, que temos agora, da consciência da substância, que é eterna. Se os seus átomos se transformarem em uma planta no seu jardim, ou em um pássaro, ou em outra pessoa daqui 200 anos, você não terá a sua consciência. Aquela planta terá uma mente proporcional ao corpo dela. Spinoza diz que tudo é animado, mas em graus diferentes. Uma planta tem uma consciência muito simples, focada apenas em existir e crescer. O esquecimento ele é total. Essa nova forma ela não vai lembrar de ter sido você, porque a memória e a imaginação pertencem ao corpo atual. Quando o castelo de areia se desfaz, a memória do formato de castelo também se desfaz. Agora, já sobre ser consciente de ser o todo, existe uma parte da mente que o Spinoza chama de eterna. Se enquanto você está vivo agora, você conseguir atingir o terceiro gênero de conhecimento, ou seja, a intuição de que você é Deus, natureza, essa compreensão não morre. Ao morrer, a parte da sua mente, que é totalmente racional e intuitiva, volta para o oceano do pensamento infinito. Lá não existe mais um eu separado. É uma consciência pura, sem nome, sem história, sem desejos. Você não sente que é o todo, você é o todo. Então, quando você se pergunta se será consciente dessa nova forma, a resposta de Spinoza é sutil. A natureza é sempre consciente de si mesma em todas as formas. Deus, o todo, é consciente de ser a planta, o vento e de ter sido você. Basicamente, você não vai acordar num bicho e dizer: nossa, eu lembro quando eu era humana. Você vai deixar de ser a gota que tenta se proteger para ser o oceano que flui com tudo. Mesmo sabendo de tudo isso, o sentimento de medo de morrer ou de sofrer antes da morte continua. Por que temos que ter esses sentimentos? Por que temos tantas emoções? Spinoza não era um robô, ele sabia que, embora a razão nos mostrasse o infinito, o nosso corpo ainda é feito de carne, nervo e eletricidade. Então, por que sentimos emoções se somos infinito? Para Spinoza, as emoções, que ele chama de afetos, são o termômetro da nossa potência. A dor física, por exemplo, é um mecanismo de preservação do seu conatos. Se você não sentisse dor ao encostar no fogo, seu corpo seria destruído. A dor é a natureza te avisando.
A sua potência de existir está sendo ameaçada aqui. As emoções, elas existem porque somos seres relacionais. Nós não somos o todo sozinho no vácuo. Somos o todo interagindo com outras partes do todo. A tristeza surge quando algo diminui a sua força, como uma decepção amorosa, uma frustração de carreira. Já a alegria surge quando algo aumenta essa força. Então você sente medo porque a sua mente está ligada ao seu corpo. Mesmo que a sua inteligência saiba que você é o infinito, o seu corpo pensa que ele é tudo o que você tem. Mas então, existe uma forma de acabar com o medo da dor? Spinoza dizia que não paramos uma emoção com a força de vontade, mas com outra emoção mais forte ou com o conhecimento. Para ele, o medo da morte diminui quando passamos a ocupar nossa mente com vida. Ele escreveu: o homem livre não pensa em nada menos do que na morte, e sua sabedoria é uma meditação não da morte, mas da vida. Quando o medo da dor surgir, tente entender que é apenas um processo físico, uma transição de energia. Ao entender a causa da dor, ela deixa de ser um monstro desconhecido e passa a ser apenas um evento da natureza, como a chuva e o vento. Quem perde o medo da morte vive com muito mais potência. O medo é uma paixão triste que consome a sua energia. Quando você para de gastar energia temendo o fim, você tem mais energia para fazer aquilo que te faz evoluir. E eu aposto que vocês já ouviram que a morte ela é destinada, existe uma data específica, ninguém morre antes do dia chegar, sabe? Mas será mesmo? O que Spinoza diria? Será que realmente a morte ela é destinada ou ela é aleatória? Para Spinoza, nada é aleatório. Mas também não existe um destino escrito por um Deus que faz planos. O que existe é a necessidade, causa e efeito. Sua morte será o resultado de uma cadeia infinita de causas. Se um vaso cai da cabeça de alguém, não é o destino querendo matar. São as leis da gravidade, do vento e da resistência do material agindo juntas. Tudo o que acontece no universo tem que existir exatamente como acontece. Porque as leis da natureza, elas são fixas. Se você entende as leis da saúde, você prolonga a sua vida. Já se você ignora as leis da física, você a encurta. Não é um destino místico, é uma lógica impecável. Então, para finalizar, você é o infinito tendo uma experiência finita. A dor é apenas o limite dessa experiência. E quando você entende que o eu que sente dor é apenas uma pequena parte de quem você realmente é, o medo perde a força.